Amigos por Carros no Ar, mais um drop de miniatura e um oferecimento do chminiaturas.com.br. Bom, o lançamento desse mês na série Signature da AutoArt é o Hennessy Venom GT Spider. Mas como de praxe, a gente vai falar um pouquinho para vocês do carro, né? Que afinal de contas, bom, o pessoal vai não é olhar, qualquer carro. o pessoal vai olhar, vai pensar que é uma Lotus Exige. Na verdade, no documento do carro é o que Lotus Exige Modified, né? Exato. Porque a Hennessy, aquela preparadora Hennessy, ela não tem um contrato com a Lotus. Ela pega os carros, é um Exige mesmo, e ele prolonga, né? Chassi, body Exato. kit, faz uma mega preparação. E essa Exige que tomou esteroides, ela produz singelos 1244 HPs e 160 kg de torque no motor 7.0 V8 biturbo. Que é considerado small block. Considerado small block, derivado, se não me engano, é o mesmo, a base desse motor. É 7.0 GM, né, motor? É o do motor do Corvette ZR1, que a gente conheceu e se apaixonou. Para um carro que pesa 1.244 quilos também. Então, são 1.244 HP, 1.244 quilos, pelo menos o curb weight, né? Exato. Eu sei que ele tem 3 modos. Você tem um modo Só de para 800... explicar para o pessoal, o curb weight é o carro com todos os fluidos, tá? Tanque cheio, óleo e tal, sem considerar o piloto. É uma medida utilizada muito nos Estados Unidos e na Inglaterra. O carro dele tem 3 modos, é 800 cavalos, 1.000 e 1.200. Para atingir esse recorde de 1.244. Eu sei que ele tem freio Brembo na frente, 6 pistões, 4 atrás. O que mais que a gente pode falar? Câmbio mecânico de 6 marchas. Era Tração assim, já traseira. Tração traseira, exatamente. Câmbio mecânico com 1.244. Chupa com ele que serve, né? Da Ricardo. É verdade. E o mais legal desse carro, assim, é que hoje em dia eu digo que Koenigsegg, o próprio Hennessy Venom GT, não são carros que você está preocupado com o sprint de 0 a 100, porque no final do dia você não tem muito como melhorar essa marca de 0 a 100 desse carro. Por exemplo, 0 a 100 desse Hennessy Venom GT é em 2.8 segundos. Eu vi 2,5, mas então, que seja. O quarto de milha dele já é um número altamente respeitoso, que é de 9,92 segundos. Ou seja, é um carro... Você lembra do Dominic Toretto? Ele falava que era 9 aquele. I want my 10-second car. Então, esse é um carro que você compra e faz o quarto de milha em menos de 10 segundos. Tem um vídeo dele quebrando um recorde que foi no Kennedy Space Center, no Cabo Canaveral, que ele atingiu 270,49 milhas pelo V-Box. Ele não é um recorde de Guinness, que precisa ser um carro de produção com o que mais? Não, aliás, 30 unidades, em termos de... Exatamente. Para os recordes de um carro serem homologados pelo Guinness Book, ele precisa ter no mínimo 30 carros para ser considerado um carro de produção. O Hennessy Venom GT não é dessa categoria, mas ele tem o recorde da V-Box, que é que faz aquela caixinha que mensura a performance. Alguns recordes desse carro que são muito notáveis, né? Primeiro é o 0300, que é de 13,63 segundos. Que antes disso era o recorde do Agera R, que era 14,53, né? E a velocidade máxima, que é nesse teste em Cabo Canaveral. Cabo Canaveral, o Kennedy Space Center, é onde pousa os ônibus espaciais lá. Que fez a marca de 435,31 km por hora e a expectativa é que ele possa chegar até 438 km por hora. Algumas coisas que depõem um pouco contra esses recordes, primeiro que foi feito só passada na ida, não foi feita uma passada de volta, né? Aí que tá, exatamente o recorde também do Guinness, que o Ricketts tem que fazer o recorde de ir e voltar na mesma direção para pegar o vento contrário, aquela coisa que tem uma velocidade média e ir pro Guinness, né? Exato. E agora uma coisa curiosa, né, William? Porque até a gente estava conversando antes do programa, o Hennessy Venom, ele é um carro coupé ou ele é um carro conversível, ou ele é os dois sempre, como a Ferrari F50? Então, quando eu cheguei aqui, vou comentar sobre isso. Quando eu cheguei, pra mim, assim, a Exige, mesmo a Exige S240, ela sai, ela tira a tampa, como nessa miniatura aqui que o Kaique trouxe pra gente nas duas, né? Só que a entrada que vai até o intercooler, aqui vai até a metade, mas na Exige, na mais top, na S240, a entrada vem até aqui na frente. A Lotus fala, ela não recomenda, ela tira, mas ela fala para não tirar porque o ar vai direto pro motor. Resfria. Quando a gente estava conversando aqui, pra mim, a versão normal do Hennessy Venom, só que você falou que... Exato, porque o que acontece, a concepção original do Hennessy Venom é como um coupé. E aí o que acontece? Tem um cara um pouco famoso aí para quem gosta de Aerosmith chamado Steven Tyler, que quis comprar um Hennessy Venom GT
comprou, mas chegou muito humildemente e falou, porra, eu ia achar do caramba se meu Hennessy Venom GT fosse conversível. Eis que surgiu a ideia do Hennessy Venom GT conversível, que é 14 quilos mais pesado do que o Coupé. E aí o mais curioso dessa história toda é que somente 5 Hennessy Venom GTs Spiders são produzidos. Eu nem sabia disso. Isso aí é uma... Exato, e é um super carro que custa tranquilamente acima da fronteira de $1 milhão. 1 milhão e quanto que era, Kaique, que você falou? 1,25 de dólar? E aí a pergunta de um milhão de dólares é, se você tá lá, você é multimilionário, você é um cara diferenciado, para você um Porsche, uma F12 Berlinetta, uma LaFerrari, uma 908 Spider, uma McLaren P1, são carros muito mainstream, muito... qualquer um que abre a internet compra. Você compraria um Hennessy Venom GT, William? Eu acho que não, meu. Eu tenho... Porque é o seguinte, aliás, uma curiosidade. Eu não sei como que esse carro conseguiram homologar isso aqui, que a americana é tudo cheio dessas não de... Duvido, não sei o que. Mas eu não sei, meu. É que assim, é tão espartano que você vê o vídeo do recorde, o pessoal deve estar vendo aí, dá um pouco de medo, entendeu? Não, mas sabe o que me impressionou muito? Que apesar do não ter um carro que tenha a conjuntura, a compostura de um Koenigsegg One-to-One, né, que vocês vão ver nos vídeos, nos outros episódios, ele é um carro que me passou uma relativa tranquilidade em termos de aerodinâmica, suspensão, porque assim, o teste é feito tudo bem, que é uma pista onde pousam ônibus espaciais, ou pousavam os ônibus espaciais do Columbia lá. É, que agora não tá mais, eles usam pra outra coisa, né? Então, mas no final do dia, eu acho que uma coisa importante é, com o que o Hennessy Venom GT concorre? Porque você pode colocar ele para brigar de frente com os hypercars modernos, com os carros de mainstream, de produção, mas eu acho que no final do dia, ele tem mais aquela pegada small market, independente. Aí a primeira empresa que eu consigo ver ele competindo, apesar do número ser muito pequeno, é obviamente que é bater de frente com o Koenigsegg. Ele queria, a ideia do John Hennessy, que é o criador, é exatamente bater o recorde, porque antes lembra daquele Viper Venom Hennessy, que era aquele Viper de 1000 cavalos, também ele tinha, não lembro o recorde, mas ele tinha recorde de velocidade máxima e de, acho que 0 a 300 também. Aí ficou naquela entre Veyron, Bugatti com Veyron, Koenigsegg. Aí só para complementar, por exemplo, hoje ele não é mais o recordista de 0 a 300. A gente tem o One-to-One agora, que é 11,92 segundos. Eu vou colocar o recorde dos 0 a 300 dos últimos 3 aí. Mas, porém, a Hennessy já está trabalhando para destruir o One-to-One. E acredito que até em termos assim... Acho que uma coisa que a gente tem que notar, que a gente até ouviu isso do nosso amigo que participa das gravações aí de vez em quando e que viaja bastante, o Renato... Que, porra, esses carros, assim, uma coisa é o que a gente vê no YouTube, uma coisa é o que a gente lê na internet, uma coisa é o que a gente lê nas revistas especializadas, mas que na prática, esse caráter muito independente dessas pequenas montadoras, preparadoras, é meio complicado porque os carros têm muitos problemas mesmo de confiabilidade, eles acabam quebrando demais. A Hennessy tem uns problemas judiciais, que dizem que alguns foram arquivados, problemas de carro que deu problema e eles não deram assistência devida, mas é algo assim, que você não vê... Você procura notícia, tem processo, só que parece que é tudo arquivado. A gente não sabe o que passa pela Hennessy. Eu queria explicar uma coisa. Eu acho que todo carro, quando ele vai ser lançado, você tem todo um processo de engenharia, de validação, que tem uma montadora por trás. São feitos testes que são exaustivos para verificar durabilidade, resistência, desempenho. Você não pode esperar esse mesmo nível de carinho, atenção, detalhamento na engenharia e validação de um carro como, na minha opinião, até mesmo de um Koenigsegg. Eu acho que é um carro que está muito à frente da vanguarda hoje moderna, com o Regera, com o One-to-One. Mas, porra, são carros que vão dar problema justamente porque o recurso é mais limitado. E agora, você esperar de um Hennessy Venom GT que ele vai ser o carro mais confiável do planeta Terra, não tem como você esperar isso, entendeu? Ainda mais um carro que não tem... Ó, até tinha contagem aqui. Sabe quantos Hennessy Venom GTs foram feitos até hoje? Será que tem 15? 16, William. Então, assim, obviamente que, por um outro lado, existe um aspecto que me agrada muito no Hennessy Venom GT, que é o fato da mecânica dele ser natural bred American, ou seja, tipo, são coisas americanas ali de baixo que não tem uma baita complexidade e que, pô, teoricamente deve ser mais fácil de substituir. Lembrando que a gente tá falando aqui do mundo de teoria. Sim, sim. Tá? Então, assim, eu acho que, porra, se eu tivesse que botar em perspectiva o Hennessy Venom GT, pelo preço que ele custa, eu colocaria ele em choque direto com o Koenigsegg. Mas o Koenigsegg é o quê? O One-to-One? Vamos colocar o HR.
é o que? 1,5 milhão de Não, o euros? One-to-One é um mega car que é 1 megawatt para... É 1 por 1, né? É 1 por 1. E esse carro é 1 por 1 também, entendeu? É a relação peso-potência de uma moto. Tá? Aí que outras que eu vejo assim, mais ou menos nessa mesma linha? Tipo a Pagani. Mas a Pagani ainda... Tipo, ela começou muito forte com Zonda. Hoje ela tá um pouco abaixo. Diz que vão vir com Super Wire aí. Mas eu acho que hoje é só com Koenigsegg. Uma outra que eu vejo também, que é meio que a mesma filosofia, Gumpert. Entendeu? Que faz o Gumpert Apollo. O problema é que a Gumpert, ela faliu, voltou, falou que ia apresentar um modelo, acho que em Genebra, não apresentou ou não ficou aquele glamour. Inclusive, você sabia que o cara da Gumpert veio pro Brasil na época da Platinos? Caramba, o que não veio pro Platinos aqui? Você acredita? Caramba. Veio e acabou não dando É certo, isso né? que eu tinha pra falar. No final do dia, eu acho que esses carros, esses produtos muito exóticos, muito exclusivos, são feitos para aqueles multimilionários que estão buscando algo que tenha um sabor um pouco diferente E eu acho que daquilo que qualquer um que tem muito dinheiro pode comprar, eu acho entendeu? que hoje, Corner, uma vez eu tinha ouvido o Tiffany Dell falando que muitos desses carros o pessoal compra para dizer que tem um carro mais rápido do mundo. Que era o problema no início da Koenigsegg que quebrava tanto. Falar, mas eu quero ter, não interessa que quebra, eu quero ter o Koenigsegg, eu quero ter tal carro, eu acho que é muito dos que buscam aqui. Eu acho que uma das coisas que separa a Koenigsegg de uma empresa como uma Hennessy com esse carro é justamente o fato da Koenigsegg ter partido para o desenvolvimento do motor próprio dela, largado atrás o Ford. Exatamente. Mas bom, é isso. Só para concluir, só olha, aqui 1.200 cavalos, né? A ideia de ser 244 acabar HPs. 244. Eles querem produzir um para bater o One-to-One, que vão chamar de Venom F5, vai ter 1.400 cavalos e a velocidade máxima de 467. E eu vi as fotos desse carro, esse carro não tem absolutamente nada a ver com uma Lotus exige bombada. O design vai ser completamente novo e diferente. É ano que vem, parece, hein? Pra saber, eu gosto, tipo assim, olhando assim, vamos falar um pouco agora do que interessa, né? Porque afinal isso aqui é um drop de miniatura. A Auto Art, um dos lançamentos mais bombásticos e esperados desse ano, acaba de lançar o Hennessy Venom GT Spider, que vocês estão vendo aí as fotos, Os dois, né? Os dois saem, esse aqui exatamente. também tira. São 4 cores, né? Vermelha, preta, fosca, branca E a cinza, aquela e a cinza. Aliás, nos bastidores eu tava conversando com o Kaique, quando ele falou, eu falei, nossa, você trouxe duas, uma é pro Core, né? Até pensei assim. Não, dessa ele falou, vez- não, um é preta, a outra é branca. Ah, tem até vermelho. Eu falei, o quê? Nem sabia que tinha essas cores. Então, Eu não sabia que tinha branca, aí eu pesquisei no Google, tem branca, pesquisei no Google, tem vermelha e tem cinza também, Tem, né? no site da Auto Art você pode ver tudo isso. Eu vou falar uma Não, mas tudo bem ter na miniatura, só que você não imagina que for ter de verdade, E entendeu? eu vou falar uma Não coisa pra imaginava. você, cara. Assim, me dói muito o coração porque o Titio Corny resolveu ser uma pessoa sensata com as contas nesse mês de julho. Mas assim, eu tô, desde que a gente começou a preparar essa gravação, num caso de amor severo com o Preto Fosco, que na minha opinião eu tenho vontade de lamber ele de tão legal que ele é. Agora a questão é, tem gente que eu sei que qual nicho que entra, você é colecionador de miniaturas, tem gente que gosta de colecionar super carros ou de colecionar carros que marcaram história. E você não pode negar que o Hennessy Venom GT é um carro que marcou a história e vai para sempre estar no panteão dos supercarros da história automotiva, na minha opinião. Então, se você quer uma miniatura, tá aí a Auto Art, que é da série Signature, ou seja, Aliás, é a série mais explica aquilo que top você... que eu você fiz pode a pergunta nos bastidores pro Corne e pro Kaique, o que é Signature? É a versão top e edição limitada? Ou não sei se chega a ser edição limitada, né? Porque eu acho que todos os Auto Arts acabam tendo uma tiragem Tem limitada. uma vida meio curta. Exato. 10 mil peças mais ou menos. Exato, mas a Signature é a linha mais top e, consequentemente, a linha mais cara da Auto Art, mas sem dúvidas é para quem está procurando um produto muito diferenciado em miniatura, não há melhor custo-benefício na minha opinião. Para você comprar uma miniatura melhor que essa, se você achar, é daquele nível de miniatura de mais de R$1.000, mais de $1.000, aquelas não sei coisas se tem absurdas, da tipo Hennessy, amálgama, assim. esse tipo de coisa, que eu não sei nem se tem. Eu achei até uma surpresa quando eu vi vocês falando da Hennessy. Até falei, nossa, deve ser aqueles Viper. Não sabia que tinha do próprio Venom. Exato, e agora a minha grande tentação é se eu vou deixar o Kaique ir embora da minha casa com as duas, ou se uma vai ficar. Se Deus quiser, torçam por mim, as duas vão embora dessa vez, mas não refuta o fato de que eu terei um Hennessy Venom GT na minha coleção. Agora, se você, diferentemente de mim, está vendo o programa e está pulando na cadeira para saber como é que você faz para comprar seu Hennessy Venom Pulando GT, da cadeira é ótimo. da Auto Art, você tem aquelas duas famosas alternativas. Acessar o site do Kaique,
com fazer a compra pelo site, e aí você tem duas opções, né? Comprá-lo parcelado em 6 vezes e o preço é R$ 925, ou R$ 850 à vista, que aí você bate um papo direto com o Kaique aqui e se resolve. E assim você me ajuda a tirar isso da minha frente, porque eu sinto que eu vou dormir um pouco incomodado hoje com o fato de uma coisa dessa estar na minha frente e está indo embora. Porque no meu plano para esse ano, minhas miniaturas que eu pretendia comprar e que não comprei. Bugatti EB110 da AutoArt, né, Kaique? A Maserati MC12 Você não tem um C12? e o Hennessy Venom GT. Então assim, vamos ver até quando eu consigo resistir. Adorei o acabamento da miniatura. Eu achei muito que bom. assim, a AutoArt está cada vez mais desenvolvendo novas tecnologias nessas miniaturas. Às vezes até a pessoa fala assim, ela relança o modelo antigo novamente, e a pessoa fala, mas eu já tenho aquela miniatura, não vou investir no modelo novo. Mas eu acho que se você é muito fã de um modelo específico, vale a pena olhar, porque assim, desde as dobradiças, dos detalhes de acabamento, a tecnologia evolui, entendeu? Carpetado. E não há o que falar, é simplesmente magnífica. Vocês estão vendo fotos assim, o detalhe das turbinas no motor do Hennessy Venom GT é uma coisa assim que é uma peça de obra de arte mesmo. É um carro que assim cairia muito bem naquele panteão da AutoArt Pagani Huayra, Koenigsegg Agera, os Bugattis, o Hennessy Venom GT. Ai, ai. Para, velho, não para de falar. Não me fode, chega. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado bastante. Não esqueça de também de seguir o Kaique no Instagram, no Facebook o endereço vai estar e aparecendo no site. aí. Vocês estão vendo as informações na tela. E a gente fica por aqui com esse drops de Só um miniatura. comentário só. Eu gostaria de saber se isso aqui não... Bom, isso aqui na miniatura eu vi que não vai, mas na Lotus de verdade você coloca atrás dos bancos, sabia? Ah, eu Você acho que guarda não pro vai trás do mesmo banco. porque, por uma questão de rigidez torcional de carroceria, Não, a provavelmente não. a Hennessy colocou essas barras de torção aqui, que são justamente para assegurar que o carro não vai virar no meio. Então tá bom, é isso aí. Bom, a gente fica por aqui, espero que vocês tenham gostado. Dúvidas, sugestões, comentários, não deixem de falar aí pra gente no vídeo. Até a próxima, gente. Valeu, tchau.